trepadeira, trepadeira do sul, amarinhadeira, subideira, trepadeira comum, trepa-pinheiros. Bom, o que não falta são nomes comuns a esta avezinha de que o Gonçalo nos vai falar, começando precisamente por nos descrever qual é que foi as condições em que fez esta observação. Gonçalo, tudo bem? Olá Zé, tudo e tu? Então conta-nos coisas. Como é que foi a observação desta? Ora bem, esta observação foi no mesmo sítio das Andorinhas, que foi em Castelo de Vido, no dia 20 de setembro de 88. Porque foi, como eu disse anteriormente, foi a primeira visita a Castelo de Vido. Acabou por ser um bocadinho mais demorada até do que eu pensava, porque eu ia com o meu primo, íamos a fazer uma expedição de bicicleta, só que a bicicleta teve uma avaria mesmo à entrada de Castelo de Vido e eu tive que procurar uma oficina, por acaso havia, tive que procurar uma oficina para pôr a bicicleta a reparar, mas aquilo demorou o dia inteiro e portanto nós andámos ali o dia inteiro a passear pela vila, para trás e para a frente, ficámos a conhecer bem a vila e como eu já disse anteriormente, andava já sempre com os binóculos e então ia aproveitando para olhar para os pássaros que apareciam. E foi nesta ocasião, nestas deambulações pela vila, enquanto estava à espera que a bicicleta ficasse reparada, que vejo uma trepadeira lá a marinhar, não é? Por um É tronco de verdade. árvore. É claro que a espécie não oferece grandes dificuldades de identificação e por isso foi mais uma espécie para a lista, foi a número 82. Impressionante. Já vamos com 82 conversas. Já vamos, mas olha que isto, nós agora estamos impressionados, daqui a um ano, se tudo correr bem, já vamos no dobro, não é? Portanto, vamos ver. Então, esta espécie tem precisamente esta peculiaridade que lhe dá o nome, não é? De ser uma trepadeira exímia, não é? Ela tem aquele hábito de alimentar-se nas cascas das árvores, não é? Então tem aquele hábito de sobe pelas árvores, depois vai para a árvore seguinte, começa outra vez na base a subir, não é? Sobe e até é curioso porque uma das características é que esse movimento de subida, muitas vezes, nem sempre, mas com muita frequência, é feito em espiral. Portanto, ela não sobe à direita, ela vai andando ali à volta do tronco e depois às tantas pode passar para os ramos laterais, mas vai subindo em espiral. Por isso é que às vezes estamos a seguir a ave e depois ela de repente desapareceu por trás do tronco e depois aparece do outro lado. Talvez faça isso para cobrir assim uma área, uma porção maior do tronco. E ela vai procurando hum, prescrutar as fendas que existem entre a casca para tentar detectar pequenos invertebrados que lhe servem de alimento e que estão lá escondidos nas fendas da casca e ela usa aquele bico longo para os extrair. Portanto, e o tipo de alimentos são normalmente pupas e larvas de insetos ou então aranhas. E como estão muitas vezes escondidos, ela vai assim prescrutando, e daí que a sua forma, quer a sua morfologia, quer o seu comportamento, evidenciam esta adaptação a esta forma de alimentação. Até a própria plumagem confere-lhe uma camuflagem extraordinária nas cascas das árvores, não é verdade? Exato, um certo mimetismo, porque ela tem a plumagem castanha assim riscada, e como ela tende a alimentar-se em árvores de tronco rugoso e não em árvores de tronco liso, porque as árvores de tronco rugoso normalmente são mais ricas em fendas na casca, né? Têm mais irregularidades. Essas de tronco rugoso têm o tronco com mais riscas verticais e então, de certa maneira, a ave pode-se confundir com isso, o que acaba por conferir alguma proteção contra predadores, naturalmente. Mas o que é giro também com esta ave é que nós estamos habituados a falar na trepadeira e em pensar que ela se alimenta dos insetos na casca, das árvores, etc, etc. Mas os hábitos, digamos, de vida dela, associado às cascas das árvores, vai para além, muito para além da alimentação, não é? Porque elas dormem em fendas nas cascas das árvores, entaladas assim na vertical. Isso é engraçado, por acaso essa parte confesso que nunca tinha lido, mas é sem dúvida um aspecto curioso. O que eu sabia é que elas nidificam em cavidades portanto, em cavidades nas árvores. Talvez seja essa uma das razões pelas quais ela prefere
árvores velhas, porque as árvores velhas, além de serem mais ricas em fendas, são mais ricas em cavidades propriamente ditas, para que sirvam depois para construir um ninho. E então o ninho, portanto, o ninho é construído assim numa cavidade. Mas um dos autores, nós chamamos os autores clássicos, aqueles que escreveram sobre a ornitologia portuguesa até 1950, um dos autores clássicos, que foi o Henry Coverley, que embora de origem inglesa, viveu muitos anos em Portugal e escreveu sobre as aves de Portugal, ele refere pelo menos dois casos de ninhos muito curiosos. Um numa pilha de milho e outro por baixo das goteiras de madeira de um telhado. Portanto, esta espécie, tal como outras, de vez em quando encontra assim umas situações bastante curiosas para fazer ninho, talvez fossem as circunstâncias que levaram a escolher aquele local em concreto, mas mostra que as espécies, umas mais que outras naturalmente, mas que as espécies são capazes de se adaptar às alterações que lhes são feitas no ambiente, incluindo as alterações feitas pelo homem. Provavelmente a culpa será das fêmeas, porque pelo que eu estive a ler, o macho constrói vários protótipos de ninho, mas Exatamente, depois compete à fêmea escolher e completar a construção do ninho, não é? precisamente, ou seja, o macho pode construir duas ou três bases de ninho, não é? Atenção que ele também pode haver aqui alguma bigamia, ou seja, os casais não são necessariamente monogâmicos. Portanto, pode haver aqui, por exemplo, no Birds of the World, refere que ocasionalmente há registros de haver bigamia em que há duas fêmeas a incubar ovos e alimentar as crias em simultâneo na mesma caixa ninho, porque elas também podem usar caixas ninho. Portanto, a Certo. formação dos casais aqui às vezes pode ser um bocadinho mais complexa do que um casal monogâmico. E, de qualquer das maneiras, esta estratégia reprodutora deles até é engraçada, porque, pelo que eu também estive aqui a estudar, há aqui uma certa tendência para, por vezes, ainda antes de portanto, terminar o período de cuidado com as crias e das crias saírem para fora do ninho, já o macho está eventualmente a procurar ou a fazer novos protótipos de ninho para que a fêmea vá de imediato para outra postura e, pelos Sim, vistos, sim. esta questão delas fazerem mais do que uma postura não é tão incomum quanto isso. Não, e atenção que há muitos passariformes, especialmente entre os passariformes residentes, que fazem duas posturas. Portanto, fazem duas posturas completas, ou seja, quando se diz duas posturas é, fazem uma primeira postura, criam os juvenis vão à vida deles e a seguir fazem uma segunda volta. Estes, É pelos nesse vistos, nem sentido. sequer nem chegam a esperar que os juvenis vão à vida deles. Ainda antes disso já estão a produzir novo ninho. Pois é assim, tem que se aproveitar a janela de oportunidade que nem sempre é muito longa. Uma coisa também interessante, quando eu estive a ver o site dos aves.portugal.info, é ver, digamos, um mapa de distribuição que ocupa praticamente o país todo. Depois tem ali um buraquinho no Alentejo, no Baixo Alentejo. Na zona do Baixo Alentejo, mais concretamente no Vale do Guadiana e zonas envolventes. Estamos a falar principalmente de uma área que se estende ali à volta de Mértola, Alcotim, que já é Algarve, certas partes de Castro Verde e talvez um bocadinho para norte na direção de Serpa. Não é só aí, mas esse o buraco mais evidente na distribuição. Isso acontece porque essa é uma região do país que é praticamente desarborizada. Tem muito poucas árvores. Tem, assim, às vezes umas manchinhas, e como esta é uma espécie que tem o seu modo de vida intimamente ligado à presença de árvores, a ausência de árvores, na prática, significa a ausência da espécie. É claro que a espécie não está completamente ausente, porque de facto, como eu disse, há algumas árvores, só que não há muitas. E há ali às vezes extensões de vários quilómetros sem árvores, e portanto esse buraco na distribuição tem essencialmente a ver com a ausência de habitat.
Diga-se em bom da verdade, pelo que eu percebi também, um dos habitats preferidos desta espécie é de facto zonas arborizadas, mas com bosques e florestas já velhas, não é? Com árvores já com uma certa idade. Exato, como eu estava a referir há pouco, elas gostam de árvores velhas porque são mais ricas em cavidades, gostam de árvores de tronco rugoso porque são mais ricas em fendas, portanto, não são tão frequentes em plantações jovens, preferem aparentemente os bosques de folhosas. Folhosas, portanto, são as árvores de folha larga, embora também possam aparecer em resinosas, nomeadamente em pinhais, mas sim, de uma forma geral, as árvores mais velhas têm o tronco mais irregular e isso é algo que esta espécie acaba por valorizar. Um outro aspecto curioso também, elas também aparecem muito em sobreiros, por exemplo, e há um estudo que foi feito já há 30 anos e que foi publicado na revista Airo e que teve a estudar, portanto, o estudo incidiu sobre a densidade de aves florestais numa zona de sobreiros que depois era alvo das operações de descortiçamento, ou seja, de arrancar a cortiça, que é uma operação que é feita de 9 em 9 anos. E o Sim, que se verificou é que depois do descortiçamento, a densidade de várias espécies, nomeadamente a trepadeira comum, diminuía. Ou seja, havia mais antes do descortiçamento do que depois do descortiçamento, o que é faz compreensível sentido, não é? porque Pois. o tronco, como é que se chama? A casca, quando ainda tem a cortiça, é muitíssimo mais rugosa e tem mais fendas. Quando a cortiça é retirada, o tronco do sobreiro, que fica com aquele aspecto de cor de laranja, fica assim mais lisinho. É claro que, portanto, isto acaba por ser uma interferência negativa no habitat, mas também é uma alteração temporária, porque, como nós sabemos, ao fim de 2 ou 3 anos, a cortiça já está ali a desenvolver-se novamente. Portanto, este processo repete-se ciclicamente, ou seja, não é uma destruição de habitat estrutural, é uma intervenção que tem um efeito negativo no curto prazo, mas que depois aquilo se desenvolve novamente. E, portanto, este efeito de diminuição de densidade é entre antes e depois do descortiçamento. O próprio abate das árvores velhas, não é? Ou mortas, também acaba por ser ter um contributo negativo, não é? Para esta espécie, pelo que eu Para as tive aqui a espécies, ver, para as também é espécies uma que das apreciam ameaças. árvores velhas ricas em vertebrados e em cavidades, naturalmente que o abate de árvores velhas pode acabar por prejudicar, sim. Sabes que eu há muitos anos visitei um parque nacional na Polónia, que fica mesmo no leste, na fronteira com a Bielorrússia, que se chama Parque Nacional de Bialowieza, que é uma das florestas mais conhecidas da Polónia. E eles lá, fazia-se uma visita guiada e a guia explicava uma coisa, é que eles ali não removiam as árvores velhas e deixavam as árvores morrer e tombar sem interferir. Então, quando nós íamos a caminhar, tínhamos que, às vezes, de vez em quando havia árvores enormes tombadas no caminho, né, com as raízes de fora e tudo, e eles não as retiravam porque diziam que faz parte do processo natural. As árvores morrerem, tombarem e apodrecerem e eles não queriam interferir porque a presença dessas árvores também é importante para os animais e para o equilíbrio dos ecossistemas. E agora que falaste nisso de retirar as árvores velhas, lembrei-me disto porque foi uma das raras situações em que eu até hoje vi as árvores velhas não serem removidas. Portanto, ali a gestão do Parque Nacional preocupava-se em não as remover. Agora, obviamente, quando há uma exploração económica, como é o caso seja dos montados de sobra, ou seja dos pinhais, ou seja de outro tipo de plantações que nós temos, claro que aí as árvores que estão mortas normalmente são removidas. Tu disseste há pouco que esta espécie é uma espécie residente. Residente, até vou mais longe, não é só residente, é sedentária. E eu acho que já referi em conversas anteriores que há aqui uma diferença. Residente é um termo que nós usamos. Nós estamos a falar de quem se dedica à observação de aves ou aos estudos sobre as aves, usamos o termo residente. Residente é um termo que está ligado ao verbo residir, residir no sentido de morar, e quase que dá a ideia que as aves não se mexem. Mas residente, em termos, por exemplo, dos guias das aves, significa que a espécie está presente durante todo o ano, o que não significa que sejam necessariamente os mesmos indivíduos. Mas sedentário aqui é um termo que tem um significado mais preciso e mais estrito em relação à ausência de movimentos. Sedentário quer dizer que não se desloca, que não sai do mesmo sítio. É diferente de residente. E, efetivamente, estudos de anilhagem mostram que esta trepadeira, a trepadeira comum,
é uma espécie muito sedentária, ou seja, mexe-se muito pouco e são raros os movimentos, dentro dos casos de aves anilhadas, são raros os movimentos de distância superior a 10 quilómetros. Portanto, elas têm ali uma área, um território onde, onde se movimentam, mas que é, apesar de tudo, bastante pequeno, não é? Portanto, não fazem assim movimentos muito amplos. E mesmo em Espanha acontece um bocadinho a mesma coisa, em que não há assim registros de movimentos muito amplos. Portanto, são movimentos, acho que do que eu encontrei aqui, o maior movimento registado em Espanha de uma trepadeira comum foi de 23 quilómetros. Portanto, e em Espanha elas também são bastante comuns. Portanto, esta é realmente uma ave que se mexe muito pouco e é um bom exemplo Mas, de uma espécie sedentária. mas é engraçado, uma questão também é que assim, realmente essa é uma das espécies que nós vemos com alguma frequência, até mesmo em jardins, não é? Em meio urbano, É eh, verdade. mas há uma coisa que eu nunca consegui ver, foi um bando dessas aves. São sempre uma, duas, É. enfim, duas formalmente já é um bando, não é? Mas, Bom, duas será mas um par, né? Podemos dizer que é um bando, sim, mas é um bando de dois, né? E agora, elas têm um modo de vida muito individual, portanto, elas juntam-se para acasalar, depois eventualmente haverá pequenos bandos familiares na altura de independência dos juvenis, mas de resto é uma ave que normalmente se vê assim isoladamente, não é uma ave gregária, não tem hábitos gregários, porque repara, o seu modo de procurar alimento é muito individual. Tu tens outras aves que, mesmo que sejam territoriais na época dos ninhos, juntam-se em bandos, sei lá, os granívoros, por exemplo, quando pensas em bandos de pintacilos ou de tentelhões ou de pardais, pelo tipo de comida que eles consomem, que é grãos, uh, eles podem facilmente procurar alimento em bando e depois chegas a um campo, até uma zona urbana ou ao pé de uma aldeia em que haja abundância de grãos, podem-se juntar lá várias dezenas de aves a comer, porque há alimento em abundância que chega para todos. Portanto, eles podem procurar alimento coletivamente. Mas uma ave que está a perscrutar as fendas entre os troncos das árvores, ali andar em bando não só não ajuda, como inclusivamente podia atrapalhar. Portanto, eu acho que pelo modo de alimentação e pelo tipo de alimento que elas procuram, faz mais sentido esta estratégia de ir cada uma por si à procura do seu alimento. estas, esta espécie tem, a nível, digamos, de distribuição global, mais umas quantas espécies muito semelhantes, não é? Dentro da família das Ceratidae. Inclusive na Europa, pelo que eu percebi, existe também uma outra que é trepadeira a Certi familiar, isto se não me engano, não A é? trepadeira dos bosques, sim. Essa. Uh, uh, Essa aparece cá? Não. A Certia familiaris portanto, na maior parte da Europa, efetivamente, não é na maior parte, mas numa grande parte da Europa há as duas. Há a trepadeira comum, que é a Certia brachydactyl, e a trepadeira dos bosques, A que nossa, que é a é Bractidactyla, a é que nossa está é a mais brachydactyl. adaptada às temperaturas, digamos, mais elevadas, não é? Essas zonas mais temperadas. Sim, não só porque elas têm uma distribuição que vai até à Dinamarca, portanto, elas não são só do sul da Europa. Ocorrem só, o que acontece é que é uma espécie que não vai à Escandinávia, por exemplo, e não vai ao Reino Unido. Portanto, aí na Escandinávia, não, ou melhor, vai à Dinamarca, não vai depois é à Península Escandinava mais para norte, nem vai às Ilhas Britânicas, onde só há familiares. Onde se sobrepõem as duas é França, Alemanha, uma grande parte do leste da Europa e depois nas cordilheiras do norte de Espanha. Sendo que onde ocorrem as duas, de uma forma geral, a dos bosques tende a ser menos urbana, tende a ocorrer zonas mais florestais, às vezes mais em altitude, embora a altitude não seja necessariamente um fator de exclusão, elas se calhar selecionam um habitat um bocadinho diferente, mas são muito parecidas, são muito difíceis de distinguir, a não ser pela voz, porque a vocalização é bastante diferente. De resto, a plumagem é quase igual, só que a familiares não ocorre em Portugal e, portanto, cá é uma espécie fácil de identificar. Se fôssemos a França ou a Alemanha, é um bocadinho mais complicado. Já agora, como curiosidade, referir que esta nossa trepadeira, a trepadeira comum,
é uma espécie que é quase endémica da Europa. Não há muitas espécies quase endémicas da Europa, mas há algumas. Ela ocorre, portanto, desde a Península Ibérica até à Dinamarca e à Polónia, depois vai aos Balcãs, e a distribuição dela, depois ainda vai um bocadinho pela Turquia até ao Cáucaso. Portanto, entra marginalmente na Ásia e entra marginalmente no Norte da África, mas eu diria assim ao olho que 90% da população está na Europa. Portanto, é uma espécie tipicamente europeia. Diz-me uma coisa, tem 2 minutinhos, nem para não nos esticarmos aqui muito. Ehm, como é que é a questão da taxonomia desta ave, e em termos de subespécies, se existem ou não? Ora bem, a taxonomia desta espécie, ao contrário de outras que já por aqui passaram, é uma taxonomia surpreendentemente estável. O nome foi dado pelo ornitólogo Christian Brehm em 1820 e desde então nunca mudou. E o nome Cértia tinha sido criado originalmente pelo Linneu para a Cértia familiaris e também nunca mudou. Portanto, talvez porque como é uma ave muito característica, o Linneu não a colocou noutro género diferente daquela que. Portanto, houve muitas aves que mudaram de género, mas neste caso não foi isso que aconteceu. Portanto, o Linneu criou a Certa familiaris, ele não conhecia a Certa brachydactyla, que é uma ave que ocorre mais a sul, não ocorre na Suécia, e depois o Brehm, quando encontrou esta espécie, deu-lhe o nome Certa brachydactyla, e o nome nunca mudou. Portanto, o protónimo, que é o nome original, mantém-se inalterado até à atualidade. E não existem subespécies desta? Existem, desculpa, estava-me a esquecer de responder a isso. Tem, salvo erro, deixe-me confirmar aqui, mas tem cinco subespécies, peço desculpa, cinco subespécies, sendo que uma delas é só no norte da África, outra é em Creta e Chipre, outra é na Ásia Menor e no Cáucaso, e na Europa continental nós temos duas, sendo que em Portugal aparentemente ocorrem as duas. Uma é a Brachydactyla brachydactyla e outra é a Brachydactyla megarrhynchus. Mas não se sabe muito bem, quer dizer, sabe-se que em Portugal, pelo menos no norte, ocorre a megarrhynchus ou megarrinca. Não se sabe muito bem se a Brachydactyla ocorre cá no sul ou não, porque elas são muito parecidas, são muito difíceis de distinguir as subespécies, as diferenças são muito ténues e, portanto, os limites de ocorrência de uma e de outra não estão bem estudados. Fica o desafio para os nossos ouvintes Para quem tentar quiser estudar, identificar e exatamente. descobri-las, não é? É muito difícil, sim, mas pode ser que se venha a saber mais um dia. Sim, senhor. Muito obrigado, Gonçalo. Muito obrigado também a Obrigado, quem nos Zé. ouviu. Obrigado. Despedimos até à próxima conversa, Até à não é próxima verdade? conversa. Adeus.